Então as feridas emocionais, elas são muito conectadas, ligadas a tudo que a gente viveu na nossa vida, ligadas a traumas, ligados a perdas, ligados a sentimentos mal resolvidos, a luto, né? Então a gente tem muitas questões dentro desse contexto feridas emocionais, né? Que são importantes a gente dar muito atenção, porque isso pode ter acontecido lá na infância, Perfeito. ou até dentro da barriga da mãe, e a gente pode trazer daqui a pouco um exemplo, né, sobre essa questão Sim. aqui, e que não tratadas, a pessoa carrega essa ferida para o resto da vida. E ela não entende, em alguns momentos, por que ela se sente rejeitada, por que ela se sente muitas vezes abandonada, porque tudo na vida dela tá bom e ela não está satisfeita com as coisas Sim. ainda, ela não consegue enxergar Sim. a felicidade na vida dela, Sim. é porque tem alguma feridinha, né? E por Sim. isso a gente fala ferida, né, Carla? Porque a cicatriz ela vai permanecer, ou seja, a lembrança Aquela vai estar ali, marca. mas não a dor. Então, se tem dor, é porque tem ferida, precisa de tratamento, precisa de remédio, né? Exato. Precisa de cuidados. E é isso que a gente está fazendo hoje aqui, né? Mostrando para as pessoas e levando essa informação para as pessoas entenderem Isso. até o que estão sentindo muitas vezes e que não tem um diagnóstico específico, porque sente a dor, sente às vezes uma taquicardia, uma falta de ar, né? Isso, A pode pressão ser aumenta de repente e aí vai no médico, no pronto-socorro e chega lá e não tem nada. Sim. Então eu vou trazer um exemplo, né, para que as pessoas entendam bem. Quando a gente fala da hipnoterapia, dentro da hipnoterapia, a gente usa uma ferramenta muito poderosa, talvez a mais poderosa, já falei isso outras vezes aqui, dentro da psicologia, que é a regressão emocional, né, para tentar descobrir o sentimento. Todo mundo, quando a gente fala de regressão, dá uma impressão que eu vou para vidas passadas, outras coisas nesse sentido. Aí a gente está falando de regressão de vidas passadas, não é bem o que a gente faz aqui, né? O que a gente faz aqui é regressão emocional, para a gente tentar buscar o sentimento que a pessoa está trazendo. Se é o sentimento de rejeição, por exemplo, vamos tentar buscar em que fase dessa vida a pessoa sentiu a primeira vez esse sentimento de rejeição, Certo. tá? E aí é que é o grande barato de tudo isso, vou dizer assim, porque nem sempre a rejeição é da pessoa. Vou te dar um exemplo, vou contar um caso que aconteceu, obviamente sem falar o nome da pessoa, dentro do consultório aqui comigo, quando eu fiz uma regressão emocional e quando eu perguntei a essa pessoa onde ela estava, ela disse que estava na barriga da mãe. E naquele momento eu perguntei para ela qual era o sentimento que ela estava sentindo ali. E ela começou a se emocionar muito, muito, muito. E eu perguntei para ela de novo, qual é o sentimento que você está tendo? Eu estou sendo rejeitada, eu estou sendo rejeitada. E aí me veio naquele momento um pensamento, como ela está sendo rejeitada se ela nem nasceu ainda? E eu perguntei novamente para ela, esse sentimento é seu ou da sua mãe? E aí foi quando ela me respondeu, é da minha mãe. Por que é da sua mãe? Porque o meu pai me abandonou. Ou seja, a relação, né, daquela pessoa pelo pai não querer assumir aquela gravidez, não querer assumir a filha, a mãe se sentiu muito rejeitada. E o sentimento da mãe foi transferido para aquela criança. Sim. E por incrível que pareça, Carla, ela já tinha uma certa idade e a vida inteira ela se sentiu rejeitada. E ela foi, de verdade. Porque ela sentia tanto esse sentimento dentro dela que a percepção dela de qualquer outra coisa que acontecia, você falou muito isso, né, logo na sua primeira fala, a percepção que a gente tem dessa situação. E ela teve a percepção que ela não era amada pela família como era pelos irmãos, que ela nunca foi amada pelo marido como deveria ou gostaria de ser, inclusive pelos filhos. Que os filhos amavam muito mais o pai do que a própria pessoa. E ela levou esse sentimento pela vida inteira. Nesse momento, quando a gente descobre que a rejeição não foi dela, mas sim da mãe, a gente trabalha com a consciência da pessoa, dizendo que, olha, tira esse sentimento agora do seu coração, da sua mente, porque esse sentimento não é seu. Esse sentimento é da sua mãe. E a sua mãe não teve a oportunidade que você está tendo de estar aqui comigo resolvendo essa questão. E a gente ressignifica esse ponto ali dentro. E a partir daquele momento, dentro da regressão, a gente faz o nascimento e deixa ela
começar a crescer e vai fazendo perguntas para ela, como você quer crescer? E ela quer crescer, se ela não sabe, a gente orienta, organiza, dá uma orientação para que ela, como uma criança deveria crescer, feliz, sendo amada pelos outros, e esse sentimento começa a transbordar nela, e você percebe naquele momento que o sentimento de rejeição ficou para trás e que essa conexão de felicidade, de crescimento saudável, de uma criança que é amada e se sente amada, começa a aparecer, porque estava ali. Sim. Só que ela deu muito mais importância ao sentimento de rejeição do que a todos os outros sentimentos.